Vou fazer uma breve exposição sobre as características dos filhos e das filhas de Omulu. Sou filho de Ogum, mas observo em uma pessoa muito próxima que ela é filha ou filho, não importa, de Omulu. Então, baseado nas minhas observações pessoais nessa pessoa e também naquilo que já ouvi e vi também, eu vou fazer esta exposição que é muito diferente daquelas que eu vi mencionadas por pessoas que não são filhos nem filhas de Omulu. E acredito eu que essas pessoas se basearam em leituras ou em observações incompletas sobre os filhos e as filhas de Omulu. Então, quero dar a minha contribuição para que seja esclarecida essa situação que eu acho que merece um tratamento carinhoso para que a verdade prevaleça e as pessoas que são filhos ou filhas de Omulu não fiquem rotuladas como pessoas que não são aquilo que aqueles que comentam, que ensinam, falam sobre essas pessoas. Ou seja, o que prevalece, que eu tenho visto da parte desses que ensinam sobre os filhos e as filhas de Omulu, é de que são pessoas mais negativas do que positivas. E são pessoas que acabam sendo tratadas de uma forma inadequada, e eu acho isso injusto e quero dar a minha contribuição para que a verdade surja, a verdade apareça e os filhos e as filhas de Omulu sejam respeitados ou respeitadas de acordo com as suas qualidades. Acredito que, em primeiro lugar, nós temos que saber quais são as características de Omulu. Eu não vejo diferenças entre Omulu, Obaluaê, Chapanã. Para mim, dentro do meu entendimento, isso tudo é uma individualidade só. É apenas Omulu. Ou então pode ser chamado de Chapanã, pode ser chamado de Obaluaê, mas é uma entidade, é uma energia de dupla, prestem atenção, por favor, de dupla qualificação. Não vejo em nenhuma dessas outras entidades, em nenhum desses outros orixás, essa duplicidade. Trata-se de uma duplicidade apenas aparente, porque, na verdade, a característica é uma só, uma só. Trata-se de um guerreiro
Essa é a primeira e única qualidade, primeira e única característica. Mas é um guerreiro que dominou os seus ímpetos de violência, de agressividade, e por isso, ora usa a sua qualidade de guerreiro chapanã, ou seja, guerreiro que ataca os inimigos do bem para dominá-los, ora usa essa mesma energia de força para curar. Então, vejam bem a conclusão a que eu cheguei com base em algum tempo de observação, algum tempo de meditação sobre o assunto e também daquilo que fui conhecendo na parte prática, no dia a dia, no contato com pessoa que tem essa sintonia com Ômulo. Então, é um guerreiro pacificado interiormente, não um guerreiro explosivo, descontrolado, mas um guerreiro que sabe a hora de atacar e a hora de curar. Não sei se me fiz entender, mas a personalidade é a mesma. É um guerreiro que está pacificado interiormente, que sabe controlar suas emoções de uma forma extraordinária e, quando necessário usar a força, usa a força apenas suficiente para dominar os inimigos do bem. E quando se trata de curar, usa essa mesma força para espantar, para dominar, para superar as doenças, os desequilíbrios, as desordens psíquicas, emocionais e orgânicas. Então, a visão que eu estou passando para aqueles que me ouvem é totalmente diferente de tudo que eu tenho visto em termos de informações, que eu acredito que não sejam daqueles que são filhos ou filhas de Ômulo e estão analisando de uma forma inadequada que faz com que essas pessoas acabem, muitas vezes, se sentindo até depressivas, até inferiorizadas diante das outras. Então, os filhos e filhas de Ômulo refletem essa personalidade de Ômulo. São pessoas extremamente fortes, corajosas, mas que não alardeiam valentia, coragem e usam a sua energia, sobretudo mental, para dominar as situações contrárias. E, quando necessário, usam essa energia para dominar, como eu falei, o mal. E, quando se trata de curar, usam essa energia para a cura. São como, fazendo uma comparação, um samurai que sabe lutar como ninguém e sabe vencer também como ninguém, sem matar o adversário, mas simplesmente dominá-lo, seja ele um inimigo do bem, seja ele uma doença ou um desequilíbrio psíquico, psicológico ou orgânico.
Os demais itens dessa pessoa são meras consequências, sendo pessoas que têm essa força toda e que sabem dominar a própria força e canalizá-la de maneira útil, de maneira generosa, de maneira bondosa. Os demais itens são meras consequências. Podem ser ou não pessoas extrovertidas, podem ser extrovertidas apenas com aqueles que são seus amigos, podem ser pessoas que não são muito falantes, podem ser pessoas que sejam de uma forma ou de outra muito planejadoras ou menos planejadoras, que tenham menos iniciativas ou não, mas nós vemos em Omulu essa característica principal. E uma segunda característica tão importante quanto essa primeira do guerreiro que sabe se controlar, que sabe dosar e direcionar a sua força, nós vemos também que o filho e a filha de Omulu são como ele, mesmo que estejam vestidos de forma elitizada, que morem em casas muito bem cuidadas, que tenham até luxo ao seu dispor, ou que sejam pessoas que ocupem cargos importantes, na verdade, estão vestidas, essas pessoas, sejam homens ou mulheres, vestidas de palha. As palhas que Omulu usa são um símbolo da simplicidade interior, do desapego interior, da falta de ambição desajustada, da falta de vontade de ser o dono do mundo ou a dona do mundo. O mais, como eu falei, acredito que sejam meras consequências. E Omulu é uma entidade extremamente forte, extremamente generosa, extremamente fraterna, extremamente simples no sentido melhor da palavra. E aqueles que são verdadeiros filhos e filhas de Omulu, que seguem a sua linha de conduta e de pensamento, são pessoas extremamente raras no nosso meio e são pessoas extremamente úteis, porque nunca recusam uma oportunidade de fazerem o bem ou de fazerem justiça. É o que fui aprendendo com o tempo e aprendi a respeitar imensamente esse grande orixá que é Omulu e a valorizar seus filhos e filhas que o seguem, que fazem da sua vida um exemplo para as outras pessoas seguirem, mas que infelizmente são muito incompreendidas ou incompreendidos, porque são pessoas muito diferentes do comum das pessoas, da imensa maioria das pessoas. Deus proteja todos esses seguidores e todas essas seguidoras de Omulu. Axé.